Se você ainda não entendeu a garra espiritual que a gente vive nesse momento, entenda, porque depois talvez seja tarde demais. E foi exatamente o que foi dito por Pablo Marçal. O brasileiro foi entregado como oferenda para o diabo. A Rede Globo que usou aquele show satânico da Madonna para oferecer os corpos lá das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul como oferenda. E você não precisa nem ser nenhum médium ou entender muito de espiritualismo para saber o que está acontecendo aqui nesse país. O tempo é de orações, porque cada vez fica mais claro os dois lados dessa história. E fica muito fácil de entender quais são esses lados. Quando você vê um presidente fazendo piada e rindo em cima de corpos lá no Rio Grande do Sul. E o outro lado, a população inteira se unindo para salvar vidas, enquanto o Estado, além de não ajudar, até mesmo tentar impedir toda essa união da população. O Rio Grande do Sul está embaixo de água, assim como o seu povo. Mas o governo, o Estado, está muito preocupado, não é com isso, e muito menos em salvar esse povo, mas sim preocupado com o que eles são capazes de falar. Esse governo que acionou a Polícia Federal para investigar postagens dos seus adversários políticos. Adversários esses como Eduardo Bolsonaro, senador Cleitinho e Pablo Marçal. E olha o extremo do absurdo. No pedido, o próprio governo diz que o impacto dessas notícias que são postadas por essas pessoas colocam em xeque a credibilidade das instituições, como Exército, Polícia Federal e o próprio governo do Lula. Muito do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul é por conta da própria incompetência dessas instituições. O Estado que, em vez de colocar todos os seus esforços para ajudar o povo gaúcho, está colocando os seus esforços em perseguir pessoas. Uma das notícias que foram divulgadas e confirmadas pela própria emissora SBT é que os motoristas de caminhões que estão levando doações para o Rio Grande do Sul estavam sendo simplesmente barrados e multados pelo Estado. Mas é aquela coisa, para tirar a credibilidade de um Estado completamente falido, não precisa de notícia falsa, porque simplesmente a notícia verdadeira já é o suficiente. O governo que está muito preocupado com o Rio Grande do Sul, confia. Este governo federal que quer punições para quem propaga fake news sobre o que aconteceu lá no próprio Rio Grande do Sul. Vale lembrar que essas notícias que tiram a credibilidade do Lula são notícias verdadeiras, não é fake news, que foi confirmada pelo próprio governador de Santa Catarina. O governador que confirmou que os caminhões com doações que eram levados para o Rio Grande do Sul foi sim parado e multado. Estou aqui na companhia do Samuel, ele é da Defesa Civil da capital de Santa Catarina e está trabalhando muito para ajudar os gaúchos a conduzir comboios e mercadorias para chegar lá nas diversas cidades do Rio Grande do Sul. E infelizmente, ele é agente público, ele é funcionário público, ele tem fé pública. Ele foi barrado, ele teve que parar lá no posto da NTT, da pesagem, que é federal, apresentou as mercadorias, foi multado 2 vezes por excesso de mercadoria, depois por evasão, porque ele foi embora, ele tinha que cumprir a missão. Ele tinha que fazer chegar as mercadorias doadas dos catarinenses para os gaúchos. Então eu quero fazer essa manifestação. A NTT precisa revisar urgentemente os procedimentos. Não é fake news. Isso é um absurdo que está ocorrendo. Acho que a pessoa tem que ter discernimento, quem está nesses postos, para ver como aconteceu. Queriam cobrar pedágio. Aí eles não pagaram, levaram multa por evasão. Por favor, né? Acho que nós temos que mudar esse estado de coisa. Eu quero fazer um apelo ao presidente da NTT que tome providência. Eu estou falando como governador de Santa Catarina. As mercadorias dos catarinenses, as ajudas que nós estamos fazendo, que não são poucas. Polícia, todas as nossas forças de segurança, nós somos o primeiro estado a ir para o Rio Grande do Sul ajudar. Com muito prazer, porque são nossos irmãos. Agora, esse tipo de impedimento
é vergonhoso. E o mais canalha de tudo isso, a mesma emissora que agora quer ser a dona da verdade lá no Rio Grande do Sul, é essa emissora que ignorou completamente esse povo durante 8 dias que esse povo estava debaixo de água. A Rede Globo, que estava hipnotizada com o show satânico da Madonna, que colocou como oferenda os corpos desse povo gaúcho. Mas sabe, Lulu, quem tá tirando toda a credibilidade do Estado, que já não tinha, é o próprio Estado. E a população que achou que seria salva pelo Estado, teve que juntar forças para se juntar e ainda salvar o Estado. Meu Deus do céu. Mas se o Estado brasileiro não é capaz de ajudar dessa população, quem sabe outro Estado aí ajude? Bom, não vai acontecer. Isso porque o governo do Lulu acabou de recusar uma ajuda humanitária do Uruguai ao Rio Grande do Sul. O governo do Lulu, que está mais preocupado com a credibilidade do Estado, dispensou a oferta de ajuda do Uruguai para auxiliar nos resgates das vítimas das enchentes lá no Rio Grande. Vale lembrar que o próprio governador lá do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, já havia solicitado apoio de autoridades do Uruguai no último sábado. E nessa ajuda humanitária do Uruguai incluía lanchas motorizadas com tripulações, drones com operadores uruguaios para buscar pessoas ilhadas e um avião de transporte que poderia transportar dessas lanchas. Esse avião que também poderia ajudar no transporte de doações humanitárias arrecadadas lá do Uruguai. E sabe qual que foi a justificativa do Estado, do governo do Lulu? Esses equipamentos enviados pelo Uruguai não eram necessários nesse momento. Meu amigo, em uma tragédia, toda a ajuda é bem-vinda, toda a ajuda é necessária. Mas como todo mundo sabe, o Lulu está muito preocupado com a sua tal credibilidade. Tanto que assim que essa notícia foi divulgada, ele veio na internet que ele quer regular e disse que o governo dele não recusou a oferta do Uruguai de ajuda humanitária. Pois é, mas esse é o governo que quer combater a fake news, né? Lulu disse uma mentira, já que segundo o deputado Marcel Van Hatten, ele se encontrou lá em Brasília com o próprio embaixador do Uruguai aqui no Brasil e confirmou a recusa de ajuda humanitária do Uruguai pelo governo brasileiro do Lulu. Sim, o próprio governo uruguaio confirmou que o governo brasileiro do Lulu é mentiroso. E meus amigos, se eu fosse mostrar tudo que já aconteceu aqui nesse vídeo, seria um vídeo eterno e não teria como mostrar tudo. Mas vocês conseguem entender o poder da internet, o poder do povo? Pois é, esse poder que o Estado mais odeia e não quer que aconteça. Vocês entenderam a importância disso aqui, da internet? Porque se não fosse a internet, mais uma vez a Globo mentiria para todo o Brasil, um país inteiro. Porque ontem eles colocaram essa manchete aí, mobilizando a AGU e Polícia Federal, o governo Lula, que acredito que não deve ter aí outras prioridades, para poder investigar aí pessoas por fake news, dizendo que estava precisando de nota fiscal para poder receber doações lá no Rio Grande do Sul. Pois bem, processaram Cleitinho, processaram Eduardo Bolsonaro, processaram Pablo Marçal, Fernanda Salles, entendeu? Thiago Asmar, diversas pessoas. E aí eu te pergunto, olha o que aconteceu, meus senhores. Passou-se horas dessa manchete. A reportagem do SBT demonstrou que era verdade a denúncia. Olha só o que essas pessoas estão fazendo, ou seja, lógico que eles não irão se retratar, mas aqui fica mais uma vez comprovado que a Globo é um câncer para o nosso país, é puxadinho de imprensa do governo Lula e eles estão zero preocupados de fato com as pessoas.